Os advogados lançaram o livro Gestão de Conflitos no Agronegócio, que eu estou aqui mostrando para vocês, que significa, então, alguns métodos de soluções de conflitos para o desenvolvimento do setor. O objetivo é apresentar ao segmento alternativas ao sistema judiciário para que a sua resolução de impasses e disputas do setor sejam rápidas, eficazes e com profissionais capacitados que conheçam bem as operações do segmento. E a gente recebe aqui no estúdio um dos autores, ele que é advogado, árbitro e professor de Direito do Agronegócio, Marcos Reis. Seja muito bem-vindo. Bom dia, prazer recebê-lo aqui, tudo bom? Bom dia, Renata, tudo bem? Prazer é meu estar aqui contigo novamente. Bom, essa é a sua segunda obra, né, junto aqui com outros autores também. O que vocês buscaram destacar, então, aqui neste livro? Aquele primeiro falava muito sobre a questão de arbitragem. Isso. E neste, né, o que vocês buscaram colocar como conhecimento e dividir também diante de um setor que representa aí praticamente 30% do PIB da economia brasileira. Exatamente. A primeira obra nós falamos sobre arbitragem, que é um método específico de solução de conflitos, e nessa obra nós aumentamos aí o rol de análise e ferramentas de gestão de conflitos. Então, falamos de mediação, falamos de dispute boards, outros tipos de análise e de ferramentas para solucionar conflito no agronegócio. Então, é maior assim, o conteúdo, trazemos profissionais internacionais que também conhecem do agronegócio brasileiro e internacional, e o objetivo foi trazer outras ferramentas, não só a arbitragem. Eu acho que a mediação no Brasil tem crescido bastante, e eu acho que a mediação para o agronegócio vai ser muito importante também como ferramenta de solução de conflito. E, claro, e atendendo essa gigante, né, parcela do setor, até fazendo um paralelo com o mercado norte-americano, lá já é muito mais usual, né, esse tipo de resolução. O que a gente pode traçar em relação ao Brasil? Isso, é interessante porque nos Estados Unidos o litígio ele não vai até o fim. Normalmente ele é solucionado através de um acordo via mediação. Então, o índice, por exemplo, uma percentual nos Estados Unidos, 90% dos litígios, as partes chegam num acordo. Então, não precisa de um judiciário ou de um árbitro decidir o que as partes têm que fazer. Então, eu acho que esse índice, óbvio que o Brasil está muito aquém ainda, está desenvolvendo a questão da mediação, mas eu acho que o Brasil está nessa tendência. Então, a tendência é as partes conversarem, as partes tentarem chegar a um denominador comum para solucionar o seu litígio, não precisar de um árbitro ou um judiciário para dar uma ordem impositiva a essas partes. Então, acho que é um mecanismo muito interessante e que tem crescido muito no Brasil. Quais exemplos, né, dentro do setor do agro que a gente pode dividir que já aconteceram, enfim, não precisa detalhar, né, os nomes de empresas, companhias, mas que realmente tiveram aí um bom desfecho, né, uma boa resolução, Marcos? Nós temos casos de mediação e arbitragem, mais casos de arbitragem e menos de mediação, mas temos casos familiares. Tá? Então, as empresas do agronegócio, nós sabemos que elas são familiares, são tradicionais, óbvio que estão profissionalizadas no momento, mas ainda vêm de um histórico familiar. Então, nas empresas familiares, é muito comum a utilização da mediação. Você traz um profissional que tem as ferramentas, que conheça, que estudou mediação, para tentar colocar todas as partes, todos os herdeiros, todos os patriarcas, a mãe, enfim, todo mundo num denominador comum, para tentar chegar nesse acordo. Então, a mediação nas empresas rurais, empresariais e familiares tem sido uma ferramenta muito importante. A arbitragem está ligada mais aos conflitos maiores, mas aos casos, por exemplo, de energia, caso de investimento internacional no Brasil, de compra de grandes empresas, aí se utiliza-se mais o método da arbitragem para solucionar esses conflitos. Mas os dois métodos têm sido bastante utilizados no Brasil e é uma tendência internacional. Então, o Brasil segue essa tendência internacional e utiliza ferramentas e métodos alternativos de solução de conflitos. E o mais interessante, né, que dentro de todo esse cenário que você colocou aqui para a gente, sobre essa gestão de conflito dentro do setor e quais são as possibilidades hoje para uma melhor resolução, é que aqui a gente tem dois grandes nomes também nesse livro, nessa obra, que é da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e também do ex-ministro Alisson Paolinelli, ele que realmente fez um trabalho louvável, muito significativo, indicado ao Prêmio Nobel aí da Paz no ano passado. Ou seja, né, o que eles colocaram de interessante, que realmente traz uma notoriedade, né, ainda maior para a obra de vocês. Sim, é um privilégio ter o ministro Alisson e a ministra Tereza Cristina prefaciando o livro, né? O ministro Alisson como um expoente, uma pessoa que foi fundamental para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, responsável pela questão da agricultura tropical, o desenvolvimento
todo o Centro-Oeste, enfim. Então, ele é uma pessoa ímpar e é indicado ao Nobel da Paz novamente. Então, ele contribuiu, ele fez o prefácio e ele contribuiu bastante para a obra. E a ministra Tereza Cristina, a importância que ela teve para o setor, a atuação dela é muito forte, né? Ela vem do setor, então a gente sabe que ela tem assim ajudado bastante o crescimento do agronegócio. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos de guerra, né? Ela foi responsável até antes da guerra para tentar manter os contratos de fertilizantes para o Brasil, que é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Sim. Então, os dois, assim, é um privilégio realmente para a obra ter os dois como prefaciando o livro e participando dessa obra. E para ter acesso, então, ao livro, à obra, como é que faz, né, para encontrar? E eu vi que também tem outros autores aqui, que são algumas das contribuições também que fizeram parte do livro de vocês. Isso, tem que o site da editora Trott tem a obra, então se você entrar no site é fácil acesso, você consegue comprar rapidamente e eles enviam pelo correio. Tá? Tem outros coautores, estão 32 coautores da obra, pessoas especializadas no agronegócio, todas com atuação no setor. Então, a obra é bem direcionada, bem prática e traz realmente as ferramentas necessárias para a gestão de conflitos. É uma obra que é fácil leitura, então não precisa ser especialista em direito para entender a obra. Eu acho que qualquer pessoa ligada ao agronegócio, economista, agricultor, engenheiro químico, enfim, consegue ler essa obra e entender as ferramentas necessárias para a gestão de conflitos no agronegócio. Agora, Marcos, o que você tem achado do avanço, né, quando a gente fala de sistema judiciário para o setor do agro? Evoluiu muito? Quais ainda são os desafios? Porque já pelo número de autores aqui, é muito interessante porque a gente vê o quanto, né, que há de especialistas hoje do sistema judiciário, advogados, enfim, tratando especialmente do segmento agro, que não ocorria no passado, apesar de já ser muito expressivo dentro do PIB brasileiro, né? Está tendo esse avanço na sua análise? Sim, está tendo esse avanço. O judiciário um pouco mais lento, não por culpa dos juízes, dos ministros, dos desembargadores, mas sim pelo volume de trabalho. É realmente insano o volume de trabalho que chega ao judiciário, então não há possibilidade, é difícil no magistrado se especializar na questão do agronegócio, mas eles têm trabalhado nesse sentido. E na questão dos métodos alternativos, muito mais fácil, porque aí realmente você pega as pessoas e trabalha com as pessoas que já atuam no setor, já conhecem o setor, conseguem estudar muito a fundo o setor. Então, existe esse desenvolvimento um pouco mais lento no judiciário, e mais rápido na parte dos métodos alternativos. Mas eu acho que é uma tendência. O país é um país do agronegócio. O mundo vê o Brasil como um país do agronegócio e responsável pela segurança da cadeia alimentar mundial. Então, a tendência é de especialização, de melhoria do setor, sem dúvida alguma. Vocês que já estão há algum tempo, né, você no caso, mas especialmente morando nos Estados Unidos, qual tem sido o olhar norte-americano para o Brasil, dado toda essa questão de segurança alimentar, como a gente viu, as próprias falas da ONU, da FAO, em reuniões sempre certificando aí o protagonismo do Brasil. Como é que tem sido esse olhar, né? Já que somos, entre aspas, competidores mais complementares, né? A gente teve a questão agora da quebra da safra ali na Flórida de laranja, muito suco concentrado vindo do México, por exemplo. Tem uma questão de taxação que a gente falou recentemente que aí acaba limitando o que seria uma oportunidade para o Brasil na exportação, já que somos aí líderes nesse cenário. Como é que eles veem, né, o agro brasileiro? Os Estados Unidos vê o agro brasileiro com muita importância e muita sofisticação e sabe da relação Brasil-Estados Unidos, que também é importante. Então, nós temos uma tendência de importação e exportação. O mercado do agro brasileiro é exportador, por natureza. E os Estados Unidos sabe da importância do Brasil, tanto é que as principais empresas americanas do agro estão no Brasil. E não estão em um ou outro setor, estão em todo o agronegócio brasileiro. Então, eles sabem dessa importância, eles sabem que o Brasil para o mundo vai ser importante. Então, outros países tendem a criar parcerias estratégicas com o Brasil e os Estados Unidos está bem posicionado e eu acho que vai continuar essa relação boa no agronegócio entre os dois países. Então, acho que, sem sombra de dúvida, o Brasil tem a sua importância, o Brasil sabe negociar bem. Então, o Brasil não fica refém dos Estados Unidos ou de qualquer outro país mundial na área do agronegócio. Então, isso nós sabemos, isso nós negociamos bem e estamos bem preparados para essa nova tendência mundial, esse novo agronegócio mundial. Muito obrigada, então, Marcos, por estar aqui. Tendo outras novidades, sinta-se à vontade e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado.